E nós vamos, neste momento, ouvir a palavra assim, mais longa, neste momento, de uma pessoa que é do professor e pastor Lindo de Araújo Santos. Assim. Lindo é professor pesquisador do protestantismo brasileiro. A gente convidou ele para falar e para nos dizer qual é a caminhada do protestantismo, como chegamos até aqui, o que a gente pode fazer. É só para ele resolver isso para a gente aqui, essa é a palavra simples que o Lindo vai trazer para a gente. Como chegamos aqui, o que nos tornamos e o que a gente pode fazer. Então, Lindo, já que você é o pesquisador, resolva esse problema e nos fale aqui por graça de Deus também, tá bom assim? Ouçamos Lindo aí por uns 20 minutos. Assim. Pode sentar, pode achar melhor, por favor. Boa noite, gente. Então, obrigado, Clemir, por poder dar essa fala inicial, que eu espero contribuir e marcar aqui esse momento, essa presença da gente, né? Eu achei assim um momento tão sério que eu escrevi. Então eu vou ler, tá bom? Porque é muito importante. Viemos aqui hoje reafirmar a liberdade, a democracia e a paz. E o fazemos desde um lugar específico, como protestantes evangélicos no Brasil, sendo nós, lideranças eclesiásticas, pastores, pastoras, estudantes, professores e professoras, pesquisadores, profissionais, trabalhadores, trabalhadoras, inseridos e inseridas numa conjuntura que muito nos afeta diretamente, de evidente ameaça, retrocesso e arbítrio. Bom seria que a sociedade brasileira, em geral, atentasse para uma manifestação como essa, que reivindica um olhar diferenciado para com o segmento evangélico, muitas vezes tomado erroneamente, como um conjunto uniforme em suas manifestações de intolerância, de negacionismo, de racismo religioso e de fundamentalismo. Estamos aqui em solidariedade ao pastor Sérgio Duzilek e a tantas outras lideranças que sofreram perseguições, calúnias, cancelamentos e principalmente o cerceamento da liberdade de expressar seu pensamento e sua posição política. Estamos aqui repudiando o aparelhamento institucional, denominacional, do protestantismo brasileiro como estrutura de poder, de quadros e como linhas de transmissão, da lógica autoritária em curso, do espírito antiprotestante, daí também antidemocrático, para fins de vigilância, de cerceamento e de manipulação das consciências, usando o discurso religioso como plataforma contemporânea, atualizada do voto de cabresto. Sobretudo, o fazemos como irmãs e irmãos em Cristo, na amorosa comunhão e fraternal solidariedade de uns para com os outros, unidos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, e no ecumênico compromisso de unidade do corpo de Cristo, a favor da justiça social, na plenitude do pão, do sonho e do corpo. Ao dizermos liberdade, democracia e paz, afirmamos certos valores, princípios e pressupostos da nossa fé comum, que é também católica, que é também apostólica, reformada e evangélica, que regem as nossas consciências, a nossa ética, a prática da nossa fé, do nosso fazer político e do nosso engajamento social. Reafirmamos, portanto, um conjunto de legados espirituais deixados pelos muitos cristianismos do passado, que passaram pela Reforma Protestante no século XVI, a qual, mesmo em meio a muitas contradições, em sua experiência histórica concreta, infundiu, dentro da vasta e complexa tradição ocidental,
linguagens, semânticas e enunciados religiosos e teológicos que foram traduzidos em atitudes políticas libertárias, os quais precisam ser trazidos e atualizados ao nosso contexto atual. A justificação pela fé, a autoridade das Escrituras, a exclusividade da salvação pela mediação exclusiva de Cristo e a glória dada somente a Deus foram discursos reformadores e, por que não revolucionários, para aquele contexto europeu, num século de transformações que definitivamente determinaram o vir a ser da humanidade. Aqueles pressupostos afetaram estruturalmente as relações sociais, religiosas, políticas, econômicas e culturais da época. E cada uma das grandes tradições reformadas que surgiram desse evento reproduziu desses discursos de verdade, nos diferentes contextos nacionais, locais e regionais, desde as principais matrizes dos luteranos, calvinistas, anglicanos e anabatistas. Mas o intuito aqui não é a reificação de um evento histórico em si, e nem a identificação de superioridade de uma tradição sobre a outra, muito menos atestar uma verdade única em sua interpretação. Sabemos o que cremos e em quem cremos. A reforma e toda a sua vasta e múltipla experiência foi um início de processos anteriores e que gerou processos novos até os nossos dias. Pois não podemos falar de democracia, de liberdade, de paz e de tolerância, de Estado laico, de bem público, de Constituição, de consciência e de individualidade, de espiritualidade e de subjetividade, de educação, de arte, música, literatura, direito e cultura. Não podemos falar de diversidade, de direitos e de dignidade humana, meio ambiente e ciência, sem a afinidade de fundo entre o protestantismo e a modernidade ocidental, conforme Ernst Bloch. A democracia liberal, apropriada pela direita capitalista, por um lado, e a democracia social, apropriada pela esquerda socialista, do outro, passando pela mediação social-democrata de centro, se é que isso é possível, contaram com um influxo determinante do pensamento teológico a concepção e o advento de uma sociedade democrática e plural. Contudo, essa história não é linear e nem harmônica. Há contradições e retrocessos. Há responsabilidades e culpas em muitos acontecimentos que tiveram a fé reformada como protagonista, desde processos inquisitoriais, perseguições, expurgos e exclusões. Listarei alguns. O massacre dos camponeses anabatistas na Alemanha no século XVI. As guerras religiosas entre protestantes e católicos. A violência das revoluções inglesas no século XVII. A guerra dos Boers na África do Sul e o massacre das populações nativas. O apartheid na África do Sul do século XIX, um misto de pensamento nazista e calvinismo. O racismo e os linchamentos públicos da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. O perverso imperialismo inglês na África e na Índia durante mais de século e meio. O fundamentalismo reacionário da nova direita estadunidense. O apoio dos evangélicos ao golpe militar e o denuncismo de irmãos e irmãs protestantes durante a ditadura civil-militar no Brasil. E, por que não, a aliança de recíproca cooptação entre um governo de extrema-direita e as empresas religiosas midiáticas, as estruturas eclesiásticas, as lideranças políticas evangélicas vigentes no Brasil. Todos esses e muitos outros eventos negativos e de violência e de exploração carregaram e carregam a marca de um tipo de religião instrumentalizada pelas forças da dominação política e econômica que negam o princípio protestante e o próprio Evangelho do Reino.
Por outro lado, e falo desde a perspectiva de um historiador e também de um cristão, suspeitando que nesse arco protestante reformado existiu, subsistiu e ainda subsiste a força irreversível da proposta libertária, igualitária e de uma vivência cristã pacífica e pacifista, mais comprometida com os pobres, com a terra, com as mulheres, crianças, negros indígenas, os povos originários, meio ambiente, as liberdades individuais e com a democracia, com a justiça social, o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Assim, contraditoriamente, paradoxalmente, um conjunto de experiências de matriz protestante evangélica nos inspiram a lutar hoje pela liberdade, pela democracia e pela paz e a repudiar qualquer manifestação de origem política e religiosa que atente contra elas, seja dirigida a pessoas ou a organizações. E eu vou listar aqui uma série de eventos, acontecimentos na Europa, no Brasil, na América Latina, na África, em que essa matriz protestante, me parece, foi importante. O sacerdócio universal dos santos do luteranismo desconstruiu a ordem medieval na Europa, desmontando o modelo de cristandade opressor. A radicalidade anabatista da reforma requereu e lutou pela distribuição das terras sob Thomas Müntzer e Karlstadt, herdeiro dos protestos sociais oriundos dos movimentos heréticos do medievo. As experiências Quaker e Menonita de um igualitarismo eclesial pacifista e de solidariedade em causas sociais. E a gente se lembra aqui das pressões que eles fizeram para o fim do tráfico negreiro na Inglaterra. O republicanismo calvinista dos separatistas e presbiterianos em oposição à monarquia semidivinizada anglicana. A visão inclusiva e de respeito aos povos nativos do batista Roger Williams, na Nova Inglaterra do século XVII, comum e muito próximo à visão de Bartolomeu de las Casas, na América Central. Ambos denunciaram os massacres dos povos nativos às cortes europeias. O comunitarismo moraviano, inclusivo e ecumênico, que desembocou no avivamento depois de uma reforma agrária e muita oração no início do século XVIII. A tradução da Bíblia da Mulher por Elizabeth Stanton e mais uma comissão de 26 mulheres nos Estados Unidos. A denúncia do regime escravista por Robert Callen no Brasil, oitocentista, ao excluir um proprietário de escravos da Igreja Evangélica Fluminense. A prática missionária aos africanos na língua Yorubá, de Thomas Bowen, na região portuária do Valongo, no Rio de Janeiro. A luta pelo reconhecimento do casamento civil e do enterramento de protestantes em cemitérios públicos durante o Império, bandeiras para a liberdade religiosa sob o regime do padroado católico romano, mais tarde pelo voto feminino, a alfabetização, o ensino laico nas escolas públicas. A rede, ou as redes, de sociabilidade das comunidades pobres pentecostais no seu início, falando as outras línguas da solidariedade em meio à identidade e pobreza e protesto social. O Evangelho Social de Walter Rauschenbusch. As lutas pelas independências africanas após a Segunda Guerra, que trouxeram componentes bíblico-teológicos protestantes, sincretizados em messianismos libertários e de ancestralidades, a exemplo do movimento quingunzista em Angola e Congo. A militância pelos direitos humanos do bispo anglicano Desmond Tutu, a luta de Martin Luther King pela igualdade racial e pelos direitos civis nos Estados Unidos, as comunidades protestantes indígenas na província zapatista de Chiapas, no México, a presença de evangélicos nas ligas camponesas e hoje no MST, tendo, portanto, e aqui eu já vou concluindo, tá bom? Tendo, portanto, a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, importa ainda dizer que estamos na esteira de muita gente que lutou pela democracia no Brasil, e a elas nos unimos, pois expressaram e lutaram por essa causa desde um protestantismo lúcido e de relevância social, fazendo as escolhas mais difíceis, pois o caminho sempre foi
e continuará sendo estreito. Eduardo Carlos Pereira, Erasmo Braga, Guaraci Silveira, Epaminondas Melo do Amaral, as educadoras e pedagogas Marta Watts, Judite Tranjan, metodistas, Davi Malta, diretriz evangélica, Richard Scholl, Rubem Alves, Zwinglio Mota Dias, Anivaldo Padilha, Robson Cavalcante, João Dias de Araújo, Jéter Pereira Ramalho e o pentecostal maranhense Manuel da Conceição. Estamos na esteira do Movimento de Cooperação e da Confederação Evangélica do Brasil, seu setor de responsabilidade social, da Conferência do Nordeste, de 62, e o tema Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, das lutas ecumênicas e das resistências ao regime militar. Estamos na esteira de muitos movimentos evangélicos durante a Nova República que se colocaram ao lado da democracia, da liberdade e da paz. Que esta memória nos traga a esperança dos profetas, de que as espadas serão convertidas em reles de arado, que o juízo correrá como as águas e a justiça como o ribeiro perene, que haverá novos céus e nova terra, onde a justiça habita, que toda lágrima será enxugada e o reino será definitivamente de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No entanto, cremos que esse tempo já chegou. Ao sairmos daqui, precisamos nos preparar e nos mobilizar para uma nova conjuntura que se forma com as eleições, seja qual for o resultado. Estamos num momento decisivo para os rumos da sociedade e do país no século XXI. E o nosso ajuntamento hoje é um sinal e um testemunho de vida, uma boa nova, a de que protestantes evangélicos colocaram-se e se colocam ao lado da liberdade, da democracia e da paz, e contra um futuro distópico e despótico que se apresenta. Que venha o teu reino. Muito obrigado.